Vamos ver como é que tá a repercussão dessa prisão lá no ICL Notícias. Vamos lá, queridos e queridas, bora. Agora, então, rapidinho, a gente vai trazer a Manu, porque a gente trouxe essa notícia aqui no começo do programa. A Manu estava no Congresso, enfim, logo no comecinho do programa, pedi para ela repercutir a prisão. E agora nós temos novos elementos, Manu. A gente está aqui lendo a peça, né? Então a gente queria ouvir também o senador sobre essa prisão, sobre a prisão do Zetel também, e principalmente sobre esse grupo de WhatsApp, quem eram essas pessoas ameaçadas pelo Vorcaro nessa operação, chamada A Turma também, e como é que fica essa situação agora para a convocação dele também para a CPI da investigação. Como é que essa notícia cai em Brasília, senador Eduardo Girão? Bom dia e obrigada pelo seu tempo aqui conosco nessa manhã. Obrigado, querida. Sim, o senador Eduardo Girão, que faz parte da CPMI, do INSS e também da CPI do crime organizado, que até ontem articulava a presença tanto de Daniel Vorcaro como de Fabiano Zettel para depor, mas teve uma decisão também da Suprema Corte de que era facultativa a vinda dos dois a Brasília, e hoje vem a notícia da prisão e de que eles estariam ameaçando jornalistas, autoridades. Como que o Congresso Nacional recebe essa notícia, senador? Olha, o Congresso Nacional, bom dia a todos vocês, recebe essa notícia com muita expectativa de que mais informações venham à tona. Quem é podre que se quebre, né? Então, eu ontem mesmo entrei com um requerimento na CPI do crime organizado para quebrar o sigilo do cunhado do Vorcaro, né, do Fabiano Zettel, que a gente já sabia ontem que ele já tinha esse habeas corpus para nem sequer vir comparecer, o que é um absurdo. Acredito que ele deveria vir prestar depoimentos, como Vorcaro, como todos os outros que a gente está vendo aí, recebendo o habeas corpus, para não vir ao Congresso nas comissões parlamentares de inquérito. Infelizmente, mesmo diante da cobrança ontem pública, né, e eu tive a oportunidade de falar, olhando nos olhos, como eu estou olhando para os seus aqui, com o senador Fabiano Contarato, do PT, para ele colocar na pauta essa quebra de sigilo. Ontem já falei com ele, dei entrada ontem e havia uma expectativa, até porque o senador Randolfo Rodrigues cobrou publicamente, né, que cadê o sigilo, e eu entrei, né, e infelizmente essa sessão da CPI do crime organizado mais uma vez foi cancelada. Né? E você acompanha aqui, você é muito presente, Manu, e você sabe que essa CPI ela tem mais sessões de cancelamento do que sessões realizadas. Então, se o presidente dessa comissão não quer levar à frente, não está com disposição, que ele peça para sair, né? Que assuma o vice-presidente, para que a gente possa trazer aqui pessoas e quebrar sigilos importantes, como, por exemplo, a gente precisa entender, e eu entrei com requerimento sobre quebra de sigilo da Viviane Barça, esposa do ministro Alexandre de Moraes, que teria recebido aí, teria feito um contrato de 129 milhões de reais, né, e não teve nenhuma atuação dentro dos órgãos que ela, pelo contrato, deveria atuar. Então, isso o presidente da comissão não colocou para votar esse sigilo, colocou um mero convite, e nós precisamos que toda a verdade venha à tona, de qualquer lado que seja. Senador, essa questão da prisão do Zettel e também do Daniel Vorcaro também pode implicar sobre Jair Bolsonaro. A gente viu o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizendo que o Daniel Vorcaro depositou diretamente na conta de Bolsonaro 3 milhões de reais, o que é vedado pela Justiça Eleitoral. Gente, vou ser bem sincero com vocês. O Alessandro Vieira eu vejo problema. Ouvir o Girão, a Manu tá no Congresso, né, gente? Você ouve quem dá. Até falar uma coisa, tá? Não tô defendendo o Girão, pelo amor de Deus, gente. O Girão é um merda, tá? Mas o Girão foi um dos caras que ajudou o marco legal dos games a passar sem as apostas. Tá? Por conta do lobby dos evangélicos. Tô dando só uma coisa, tá? Eu não acho ruim per se a Manu. O Fabrício entrevista o Tony de Paula. Eu entrevistei o Tony de Paula aqui. Tá, gente? Então, calma, galera. Tipo, é isso, entendeu? Ninguém tá
subscrevendo. E também não estou defendendo necessariamente o ICL, tá? Estou só dizendo que eu não vejo nada a priori de errado. Eles estavam tentando chamar o Vorcaro, a Manu foi conversar com um cara que estava querendo ouvir o Vorcaro nas comissões, tá? Então é isso. E só isso não faz dele bom. Não, eu não estou dizendo que ele é bom. Eu estou dizendo que eu não sou contra ouvi-lo. Essa que é a questão. Entendeu, gente? Acorda, turma. Isso, uma coisa é ouvir. O Alessandro Vieira é outra coisa. O Alessandro Vieira tem uma agenda muito clara, e aí eu acho esquisito pra caramba o ICL dar tanta voz. Mas não tô lançando suspeitas ao ICL, tá? Tô dizendo só que o Alessandro Vieira é complicado. Agora vem as denúncias também envolvendo o deputado Nicolas Ferreira, que usou o jatinho de Vorcaro para fazer campanha para o Bolsonaro, e ainda as tratativas querendo condicionar a abertura do Banco Master ou enterrar pelo veto da dosimetria ou então resgatar a questão da anistia. Como é que está isso e de que forma isso impacta no bolsonarismo? Olha, eu acredito que isso não é um assunto de direita, não é um assunto de esquerda, não é um assunto contra o governo Lula, nem a favor do governo Lula. É um assunto que transcende, a gente tem que ter muita responsabilidade e coragem para enfrentar. Estamos aqui com os requerimentos, incomodando poderosos, seja lá de que lado pertençam. Importante dizer, tá? O DCM entrevistou o Flávio Bolsonaro. O DCM também é fascistinha, gente? Calma, né, turma? Não é político. E o que eu acho estranho, por exemplo, é o presidente Davi Alcolumbre, depois dessa entrevista que você mencionou do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, falando aí de uma espécie de troca, né, de favor, de chantagem, com os sequestrados do dia 8 de janeiro, que estão presos. Isso são vidas, né? A gente não pode brincar com vida. Por que Davi Alcolumbre não instalou ainda, essa é a pergunta, de 1 milhão. Por que Davi Alcolumbre não instalou a CPI ou CPMI do Banco Master? Aqui no Senado, o requerimento é meu. Não sei se você tem essa informação, nós já chegamos a 51 assinaturas. Dos 81, 51 assinaram, a esmagadora maioria. E lá na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Jordi conseguiu um número recorde de senadores e deputados também. Vamos pingar, gente. Então, essa informação do... Vocês não querem ver mais o girão? Pinguem superchats. Presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, eu acho que é mais um motivo que o Davi Alcolumbre tem para fazer essa sessão do Congresso. Existe essa chantagem? Não, é isso que a gente quer saber. Se ele não instalou, isso joga um pouco até de suspeição, no meu modo de entender. Então ele tem o dever de abrir, assim como Manu, ele também tem o dever moral de abrir, de prorrogar a CPMI do INSS, que está revelando toda essa podridão, inclusive supostamente o Lulinha recebendo R$300 mil por mês, mais 25 milhões. Pedrão, pega leve com o nosso estômago, amigo. Então manda superchat. Tá? Eu já passei da fase de ser legal com vocês. 9h53 da manhã, tá faltando 142 de superchats. A gente já trouxe outras pautas para vocês. Trouxemos o raio-x a respeito do Vorcaro e vocês não fecharam a meta. Eu vou começar a fazer isso com vocês. Vou começar a mostrar vídeo do Eduardo Bolsonaro aqui. Não é possível, gente. Não é possível, gente. Cadê os superchats? Cadê os superchats? E volto a dizer, não vejo nada de errado de ouvir o cara. Aí é a minha opinião. Não vejo nada de errado. Agora mandem superchats, gente. Cadê os superchats? Ô, turma. Acorda. Acorda, bora pingar, gente. Não vejo nada de errado de ouvir o girão. O Congresso é isso aí, gente. Isso é chantagem. Não, tô brincando, tá, gente? Evidentemente que eu não tô falando sério. Mas se vocês puderem ajudar, por favor. Senão a gente vai fechar a live no vermelho, tá, gente? É só disso que eu tô falando. Vamos lá. Viajando junto com o careca do INSS, o filho do presidente da República, né? Então a gente tem sigilos que estão chegando. A gente tem aí o celular do Vorcaro,
que até agora a Polícia Federal, porque está filtrando as E os voos do Nicolas, né, o Girão? informações do INSS, ainda não mandou para a gente. E hoje tem uma manchete aí nos veículos de comunicação dizendo que a Davi Alcolumbre teria sinalizado ao Planalto, ao Palácio do Planalto, de que não iria prorrogar essa CPMI. Então, como não vai prorrogar algo que a população está acompanhando, que está revelando, está prendendo gente, porque está ajudando a jogar luz nisso, e muita gente está sendo presa, né? Então, hoje eu me solidarizo com os jornalistas do Brasil, você e todos que participam do ICL, e todos do Brasil, porque tem ali informações de um grupo de WhatsApp chamado Turma, mencionando a possível violência. Esquece por um momento que é o Girão, tá? Isso aí que ele tá falando não é verdade, tá? O Vorcaro foi preso por conta das ameaças que existiam no grupo dele, tá? Um grupo que parece que era agressão. Tem a questão também da reportagem que apontou que eles tinham tipo um gabinete do ódio para defender o Banco Master, tá? Contra jornalistas, contra autoridades. Quem são? Que falam mal do Vorcaro. Isso é inaceitável. O caminho nunca deve ser a violência. Por isso que o crime organizado era para estar fazendo sessão agora, a CPI. E cancelou mais uma vez, e isso está pegando... Por isso que o crime organizado tem que explicar aí essas ligações aí do União Brasil, né, Giral? Eduardo Giral. Do mal para a sociedade. Temos Muito bem, pergunta Manu, do estúdio? Temos, Manu. O Kleber quer fazer uma pergunta para o senador. Vamos, Kleber, direto da redação, por favor. Maravilha. Bom dia, senador. Obrigado pela entrevista. Uma dúvida. Ficou muito claro que a CPI do crime organizado tem como foco ali as apurações envolvendo o caso Master. E na CPMI do INSS ficou muito claro que tanto a Igreja da Lagoinha quanto o antigo banco, o Clavaforte Bank, que foi encerrado após apenas 1 ano de operação, tem também suspeitas de vínculos com o escândalo do caso Master. Vocês avaliam chamar também membros tanto da Igreja Lagoinha como... Xanda, vou chamar o Girão, tá? Gente, eu não sei por que vocês estão bravos com isso, sinceramente. Tem nada demais essa entrevista. Tem nada demais. O Alessandro Vieira é outro papo. Ah, por que você tá dizendo que o Alessandro é pior, gente? Porque o Alessandro é lobo em pele de cordeiro. Ele engana muita gente. O Girão não me engana, o Girão é um bolsonarista. Você pode ouvir bolsonarista, tá, gente? O jornalista ouve criminoso. Vocês têm que acordar que o trabalho jornalístico não é esse que vocês estão pensando, não é militância, gente. O jornalista tem compromisso com trazer informação. A Manu tá trazendo informação dos bolsonaristas, mas tá trazendo informação. Ah, mas o ICL é um canal de esquerda. Sim, canais de esquerda conversam com bolsonaristas. Vocês não entenderam, gente, qual que é a natureza do trabalho jornalístico? É ouvir todo mundo. Eu tenho bolsonaristas na minha lista de zap. Eu não converso com militância petista só. Eu acho que vocês são muito ingênuos aí, quem tá falando disso aí, tá? Tem nada de errado nessa entrevista do ICL. Nada. Nada. E eu não tô defendendo o ICL, tá? Eu tô dizendo só como é que funcionam as coisas. Tem nada de errado nessa entrevista. Nada de errado. Tipo, peanuts. Tá? Ele foi ouvir o Girão, ué. Era o cara que tava disponível ali no corredor. Conhece esse corredor aí em Brasília. Normal. Como o fundador André Valadão, que tem relação com a Clavaforte Bank, como também o próprio Fabiano Zettel, que é ligado à Igreja da Lagoinha, assim como outros membros dessa igreja, para que prestem esclarecimentos sobre essa relação da Igreja da Lagoinha com o caso Master? Kleber, por mim, deve ser chamado todo mundo. Né? O que a gente não pode é ter uma mentira, operação, né? Abafa. Né? E é isso que está acontecendo aqui no Senado Federal. O Manu, que cobre diariamente, percebe algo que eu, por exemplo, uma terça-feira você vê... Vamos pingar, gente. Cadê os superchats, turma? 10 horas, eu tenho que fechar a live, vai fechar no vermelho. O mês de fevereiro, praticamente todo, nós tivemos 2 sessões presenciais e 1 remota. O mês inteiro. Então está muito claro para mim, posso estar errado, que o presidente Davi Alcolumbre está empurrando com a barriga para acabar o mês de março, não fazer nenhuma sessão, né, para enterrar a CPMI do INSS, que é um sucesso absoluto. Por quê? Só que não. Porque tem uma comissão, um presidente, o senador Carlos Viana, assim como
o relator Alfredo Gaspar, totalmente independentes. Lembrando que o Rogério Corrêa pediu o impeachment do Carlos Viana, tá? E pode ter certeza que o Partido Novo, que já votou a vinda do Romeu Zema, que eu votei para que ele viesse, cobro para que ele venha, ele quer vir. O presidente precisa marcar, né, como a financeira dele para vir também, para explicar. Eu acredito que é uma hora de jogar luz em tudo que está sendo colocado. Por isso que essa CPMI, e eu quero pedir o apoio de vocês do ICL, que cobrem diariamente que ela seja prorrogada. Porque, segundo, repito, manchetes hoje no Brasil, o presidente Davi Alcolumbre teria sinalizado ao presidente Lula, ao Palácio do Planalto, que vai acabar, e isso parece ter satisfeito o Palácio do Planalto pelo que está na mídia. Então é isso, gente. O ICL vai lá dar voz ao Girão. Aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olha só como o ICL é golpista. Mais uma vez, não estou defendendo, tá? Eu só estou dizendo como é que as coisas são. Olha só o golpista que eles entrevistaram. Tá bem, a gente está aqui com o presidente da CPI do crime organizado, o senador Fabiano Contarato. Contarato é golpista, ele que gente? descobriu nessa madrugada que Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel não iriam depor na CPI, que estava tudo organizado. Senador, como que cai essa notícia aqui no Congresso bolsonarista, Nacional, gente? de que jornalistas, autoridades estavam sendo ameaçadas, de que ele ainda... Tô falando sério aí pra a galera que reclamou aí no chat. Você aqui é bolsonarista? Ou ele é filiado ao PT? Gente, isso é comum que tá acontecendo aqui. Tá? Eu não tô falando porque é o ICL. Se fosse o 247 faz isso. A Fórum faz isso. Isso aqui é normal, gente. Isso aqui é normal. A Manu tava ali e foi o cara que passou na hora. E aí ele foi lá e deu um depoimento. Acorda, gente. Acorda. E manda superchat pra gente poder também fazer as nossas entrevistas. Semana que vem a gente vai ter o Julian Lemos. A gente vai ter na quarta-feira o Almari Chamorro para falar sobre Irã. Esse cara aqui é bolsonarista, gente? O Alessandro Vieira é outro papo, porque o Alessandro Vieira é um oportunista. O Girão nunca me enganou, gente. E você ouve, eventualmente, claro. O Girão queria chamar o Vorcaro. Então é isso, gente. Tá, o senador Contarato é de qual partido? É do PL? É do Novo? CPI da Covid, seu monstro, tá engasgado até hoje. Claro, sem dúvida. O Girão é um crápula. Só que a Manu tá lá fazendo o trabalho dela, gente. Acorda, gente. Esse é o problema que eu tenho com a palavra militante. Eu não sou militante, gente. Isso aqui é jornalismo. Jornalista conversa com todo mundo. Jornalista conversa com todo mundo, gente. Senão não tem informação. Você acha que eu mostro... A gente mostrou hoje no começo da live. Você acha que eu mostro o Estopa porque eu gosto? Eu acho o Estopa um lixo. Eu acho o Bolsonaro um lixo. Vocês acham que eu mostro essas coisas porque eu quero, gente? Eu tô perguntando sinceramente aí pra quem reclamou no chat. Não tô defendendo também a Manu. A Manu sabe se defender sozinha, não tem problema não. Só que o que tinha de errado com aquela entrevista? Tinha nada de errado, gente. Acorda, turma. Estava usando a sua estrutura de empresas laranja para lavar dinheiro e também a negativa do ministro André Mendonça de autorizar a quebra do sigilo fiscal da empresa Maridit ligada aos familiares do ministro Toffoli. Bom, na verdade, nós temos uma decisão que foi do ministro Gilmar Mendes, que impediu a quebra do sigilo bancário que a Comissão Parlamentar de Inquérito havia, pela decisão colegiada, pela quebra desse sigilo. Então, o ministro Gilmar Mendes, num mandado de segurança arquivado há quase 3 anos, decorrente da CPI da Covid, concedeu um habeas corpus para a pessoa jurídica e impediu a quebra desse sigilo. E isso, a presidência, nós já recorremos dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. A outra decisão é a decisão do ministro André Mendonça, que facultou a vinda do Vorcaro até essa CPI, mas que, em virtude dos últimos acontecimentos, teve a prisão decretada e com fundamento, porque, obviamente, quando você coloca uma pessoa
que está sendo investigada ou objeto de investigação, e ela ali foi presa, foi determinada a utilização de tornozeleira eletrônica, e ainda assim continua tendo um comportamento para intimidar, coagir ou ameaçar, se impõe a necessidade da medida extrema, a medida cautelar de prisão. Os próximos passos? Os próximos passos, nós vamos semana que vem proceder a oitiva de governador, que já está confirmado, Eduardo Leite. Nós vamos ouvir também o fundador da REAG, que é o Mansur, e estamos definindo outros nomes para terça-feira. E teremos também pauta deliberativa sobre requerimentos que ainda eu estou avaliando. Muito obrigada, senador. Ótimo trabalho para o senhor. Um abraço a todos e todas. Obrigada demais, pessoal, Manu. eu também. E a gente agradece aqui ao senador também. Diga, Manu. Também estou atrás do deputado Rodrigo Hollenberg. Ele disse que já vai vir aqui conversar com a gente, porque os próximos passos com relação ao pedido da instauração de uma CPI é buscar o Supremo Tribunal Federal para fazer valer o direito parlamentar de investigar toda essa fraude bilionária. Já eu volto com vocês. Imagina, quer dizer, obrigada, Manu. E a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo aqui, gente. Lendo documento, ouvindo aqui, falando aqui, lendo vocês. Mas obrigada, então. Zap, é Brasília, é uma loucura. Mas obrigada, então. Eu estava pensando em falar com outra pessoa, agradecendo, mas te agradecendo aqui, Manu. Daqui a pouquinho você volta, avisa a gente quando você estiver com ele, então. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!